Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de hardware. Nesta aula eu vou falar para vocês sobre as funções da fonte de alimentação. Na aula sobre fonte, a gente explicou aí, meio superficial, o que seria a fonte de alimentação. E nesta aula a gente vai apresentar para vocês duas funções importantíssimas exercidas pela fonte de alimentação. Muitos pensam que a fonte de alimentação, a sua única função é distribuir energia para os demais componentes. Mas você vai perceber nesta aula que a fonte exerce uma outra função que é bem mais importante ainda do que distribuir energia para os componentes do computador, certo? Para isso, a gente vai entrar aqui num conceito rápido sobre eletricidade. O que seria eletricidade? Se alguém pedisse para você definir a eletricidade, o que você diria? Muito bem. De forma simples, clara e objetiva, eletricidade é a movimentação dos elétrons, certo? A movimentação de elétrons, você disse isso, você já definiu de forma bem objetiva o significado de eletricidade, certo? Esta movimentação de elétrons, ela pode ser alternada ou contínua. Quando essa movimentação é alternada, dizemos que damos ao nome a esse tipo de eletricidade de corrente alternada. E a movimentação contínua dos elétrons chama-se corrente contínua, certo? A energia, quando chega na tomada de nossa casa, ela vem em forma de corrente alternada, ou seja, a movimentação dos elétrons vem alternadamente. Isto é, das usinas hidrelétricas até a nossa casa. E a maioria dos componentes, ou todos, a maioria dos componentes eletrônicos funciona com corrente contínua. Eles não funcionam com corrente alternada. O computador está entre esses componentes, entre esses aparelhos que funcionam com corrente contínua. Então aí surge um ponto de interrogação. Como então o computador funciona? Como um rádio funciona se eles trabalham com corrente contínua e na tomada de nossa casa a corrente chega em forma alternada? Por quê? Como que eles funcionam então? Então, quem é responsável por isso? A fonte de alimentação. No caso do computador, a fonte de alimentação é o componente responsável por converter a corrente alternada em corrente contínua para depois distribuir essa energia para os demais componentes do computador. Você pode se perguntar, mas e no caso do rádio? Na verdade, ele também possui a fonte, certo? O rádio ele tem a fonte, mas só que acontece que essa fonte ela está embutida dentro dele e a gente nem dá conta, a gente nem percebe essa fonte nele, mas ele possui a fonte dele que converte, que faz essa conversão, certo? No caso do computador, ela é bem explícita. Você olhar atrás do gabinete do seu computador, você vai observar um cooler girando, que este cooler faz parte da fonte de alimentação, certo? Por que será que vem esse cooler nela? Justamente por isso, porque esse processo de converter corrente alternada em corrente contínua, ele provoca um certo calor muito grande. Então, para isso, já veio aí a fonte. Aliás, é importante ter uma boa ventilação interna dentro do computador, né? Interna no computador. Aquele cooler que vem atrás da fonte serve para refrigerar a fonte. Ele pega o calor quente de dentro e joga para fora, certo? Então, importante você observar. Quando você pôr a mão atrás do gabinete, na reta desse cooler, vocês têm que observar uma coisa. O vento tem que estar soprando para fora. Tem que estar saindo um ar quente. Se isso não acontecer, significa que o seu cooler está invertido e ao invés de jogar o ar quente para fora, ele está prendendo o ar quente dentro do gabinete. E isso é um problema, certo? Não pode de forma alguma acontecer. Aquele cooler lá em cima do gabinete atrás, ele tem que jogar o ar para fora, certo? Porque de acordo com a física, o ar quente ele vai subir. Então, tem que ter alguma coisa que vai jogar esse ar quente que subiu para fora, certo? Então, é o que a fonte faz, é o que o cooler da fonte faz. Ele pega esse ar quente que sobe do gabinete e vai jogar ele para fora. Então, pessoal, só voltando aqui, essas são as duas funções da fonte: converter a corrente alternada em corrente contínua e depois distribuir essa corrente, essa eletricidade para os demais componentes do computador, certo? Por hoje é isso.